Agora nós vamos pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias. Obrigado, viu, irmãos, pelo testemunho, pela saudação que vocês deram aqui. Eu acredito que isso é muito importante. Livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. O capítulo é o de número 4. Essa palavra, irmãos, ela falou muito ao meu coração. Nesse dia, estava meditando e eu quero dividir com vocês. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4. Quero ler o versículo de número 1 até o versículo de número 6. Todos encontraram? Profeta Oséias, capítulo 4. Do versículo de número 1 ao versículo de número 6 apenas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra planteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois eu sou quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam de dia e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Presta atenção nesse versículo de número 6, meus irmãos, que vai ser o cerne da nossa mensagem. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Quero também dizer para os amados irmãos que é uma alegria muito grande estar com vocês. Dizer que esse ano que ainda se inicia, né? Porque nós estamos aí no dia 4 de janeiro. É um ano que eu quero, pela bondade e misericórdia, estar junto com todos os irmãos, em comunhão. Quero poder participar de tudo aquilo que Deus nos permitir, que nós possamos ser verdadeiramente uma família unida, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que esta palavra que Deus trouxe ao meu coração irá falar com cada um de nós nessa noite. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por o Senhor nos conceder, Pai, o privilégio, a graça de podermos estarmos aqui reunidos como igreja nesta noite. Meu Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos concedido bênçãos, o Senhor tem nos revestido com a tua armadura, o Senhor tem nos fortalecido na força do seu poder. E eu quero te agradecer, ó Pai, por este privilégio, por este momento que nós, como igreja, estamos aqui reunidos para adorar, glorificar e exaltar o teu nome. A tua palavra diz que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos que aqui estão, cada família reunida, que o Senhor abençoe, meu Deus, cada um deles neste ano que se inicia, que o Senhor realize os sonhos, os desejos do coração deles, que o Senhor os abençoe em tudo que eles fizerem, Pai, que seja tudo para a glória do teu nome. Peço ao Senhor pelo pastor Everson, que está viajando, pela sua família, que o Senhor, Pai, o abençoe, o fortaleça, continue dando graça, dando paz, dando saúde,
que o Senhor o traga em segurança, junto com a sua família, que nós possamos estarmos aqui reunidos como família do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti por cada um dos irmãos que aqui estão. Se tiver alguém enfermo, Senhor, que o Senhor possa tocar nessa enfermidade, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurar para a glória do Teu nome, porque nós cremos que o Senhor é um Deus de poder, um Deus de milagre, o Deus do impossível, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, abençoa essa palavra, que seja o Teu Espírito que fale através da minha vida, e que nós possamos, Senhor, estar com o coração aberto para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amados irmãos, eu trouxe um tema para esta mensagem. Eu falei para o Rodolfo, talvez ele coloque para nós aqui no telão. Mas o tema que eu trouxe para esta mensagem nesta noite é a ignorância que destrói. A ignorância que destrói. É fato que nós vivemos em um mundo pós-moderno, ou seja, um mundo que adota uma postura descompromissada com a verdade, valoriza a pluralidade de interpretações subjetivas em detrimento da verdade absoluta da palavra de Deus. Nos dias atuais nós encontramos muitos filósofos e acadêmicos com várias teorias e visões sobre o que é a verdade. Para alguns, a verdade depende do seu ponto de vista. Para outros, ela é definida pela lógica. Outros ainda dizem que a certeza é o critério da verdade. Porém, diante dessas pequenas conclusões, percebemos que a verdade em nossos dias, ela está relativizada. Muitos hoje não têm uma verdade absoluta, imutável e inerrante. E infelizmente, até o nosso irmão Tarcísio aqui na sua oração, ele falou para nós tomarmos cuidado com o que nós temos ouvido nas mídias sociais, na internet. E essa mensagem, Tarcísio, ela brota, ela nasce exatamente por eu estar ouvindo um teólogo que estava interpretando um texto bíblico e ele estava distorcendo a palavra de Deus com livros que não fazem parte das Escrituras para tentar, de alguma forma, angariar seguidores. E eu fiquei muito preocupado com esse vídeo que eu estava vendo. Então Deus me trouxe essa mensagem nessa noite. Então nós temos alguns teólogos que inclusive estão distorcendo a palavra de Deus ao seu bel prazer, buscando levar as pessoas a um engano, trazendo essas pessoas para o seu bel prazer, os seus interesses egoístas, avarentos. Então, diante desse cenário que se apresenta, nós percebemos que muitas pessoas estão em confusão pessoal, familiar e social, porque as pessoas não sabem nem no que elas creem. São tantas pessoas, filósofos, acadêmicos, querendo trazer as suas ideologias, querendo trazer algumas interpretações da palavra distorcidas, e então isso tem trazido confusão na mente das pessoas, e muitas pessoas inclusive não sabem nem no que elas creem nos nossos dias. Isso é tão verdadeiro porque leis que eram, agora não são. Verdades que eram, agora não são. Ou seja, cada um estabeleceu a sua própria verdade, invertendo os valores morais e espirituais através do relativismo. Amados irmãos, isso é tão verdadeiro que já estava acontecendo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20, ele já estava exortando aquelas pessoas, porque eles já estavam vivendo o que nós vivemos hoje. Ou seja, no capítulo 5 de Isaías, no versículo 20, ele diz: ai daqueles que chamam luz de trevas e trevas de luz,
chamam o doce de amargo e o amargo de doce, o bem de mal e o mal de bem. E infelizmente nós estamos vivendo em meio a uma sociedade que tem como slogan o tema proibido proibir. Vocês entendem assim também? Nós estamos vivendo esse tempo hoje. As pessoas, elas têm a sua própria verdade, elas não querem a verdade absoluta da palavra de Deus. Então, para muitos hoje, tudo é relativo. Isso é muito perigoso. Perigoso por quê? Porque muitas pessoas estão confundindo liberdade com libertinagem. Ou seja, liberdade diante da palavra de Deus é fazer aquilo que devo e não aquilo que quero. Enquanto que libertinagem é fazer aquilo que quero e não aquilo que devo. Então muitas pessoas que vivem esse relativismo, que não têm a palavra de Deus como a verdade absoluta em suas vidas, eles estão vivendo uma vida libertina, fazendo o que querem e acreditam que são livres. Esse é o pior de tudo. Eles fazem o que querem, vivem uma vida relativizada e acreditam ainda que são livres porque eles podem fazer tudo aquilo que eles querem. Mas nós sabemos, através da palavra de Deus, que a verdadeira liberdade é aquela liberdade de nós podermos dizer não para o pecado. Quando nós podemos dizer não para o pecado, verdadeiramente nós somos livres, porque foi isso que o apóstolo Pedro, ele escreve em sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 19, na parte B, ele diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Então eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, eu e você, que cremos que a palavra de Deus é a palavra inerrante, é a palavra infalível de Deus, quando algo se apresenta a nós, nós temos a liberdade de dizer não. Então, quando nós podemos dizer não para o pecado, verdadeiramente nós somos livres. Agora, aquele que não pode dizer não para o pecado, porque ele está envolvido, ele está todos os dias sendo persuadido, tentado, e ele cai nessa tentação, então essa pessoa não é livre. Ela é uma pessoa que vive escrava do pecado, mas na mente dela o inimigo colocou que ela é uma pessoa livre. Então vejam só, quando nós lemos Romanos capítulo de número 6, Paulo personifica o pecado como um senhor cruel e mau. E Paulo ainda diz que ele, por ser cruel e mau, ele tem um salário, ele tem um pagamento. Romanos 6:23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amados irmãos, aqueles que foram regenerados pela fé em Cristo, não são mais servos do pecado, mas servos da justiça de Deus. Eu e você somos servos de Cristo. E a palavra servo, doulos no grego, é aquele que não tem mais vontade própria. Agora a sua vontade não é mais sua, mas a vontade do seu Senhor. Por isso que nós dizemos que nós somos servos de Cristo. O servo não tem vontade própria, ele faz a vontade do seu Senhor. Aleluias. Então eu e você, nós somos servos da justiça de Deus e não servos do pecado. Por isso, eu e você, diante da palavra, nós temos aquilo que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:23, ele nos ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Nós sabemos, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós, o que nos convém e o que nos edifica, porque nós cremos que a palavra de Deus é a verdade absoluta, inerrante e infalível de Deus. Vejam só, essa sociedade que nós vivemos, corrompida pelo pecado e relativizada, ela não tem a palavra de Deus como o crivo para refutar as imoralidades e as ideologias malignas
que tem destruído não só a sociedade que vivemos, mas por que não dizer o mundo? Hoje, esse mundo globalizado, a rede social conexa, nós podemos dizer verdadeiramente que o mundo jaz no maligno, como diz em 1 João capítulo 5, versículo 19. Amados irmãos, eu sei que vocês estão como eu. Nós vivemos em meio a uma sociedade que não tem princípios, que não tem valores. Hoje, se você falar algo correto para alguém, você está sendo, de alguma forma, sendo alvo de muitas críticas. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não muda. E eu e você, nós temos essa verdade na mão e nós precisamos pregar essa verdade e nós precisamos viver essa verdade. Então, eu quero que você entenda, nesta noite, eu estou fazendo essa introdução para que nós possamos adentrar no texto que nós acabamos de ler, que o profeta Oséias, quando ele escreve esse texto, eu meditando nesta palavra, eu tenho a impressão de que ele escreveu esse texto hoje pela manhã, de tão real, de tão verdadeiro, que ele se apresenta diante de nós como a sociedade atual que nós vivemos. Eu sei que vocês prestaram atenção no texto, mas no versículo de número 6 ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vejam só, o texto nos relata que a falta de conhecimento de Deus, a prática da sua palavra, a intimidade com Deus, e esse conhecimento não é apenas um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento relacional, gerou naquela nação, amados irmãos, vejam só, o aumento desenfreado do pecado. Aí eu pergunto para vocês, por que o mundo está como está hoje? As pessoas não querem Deus, as pessoas não querem a palavra de Deus. Nós estávamos conversando hoje no almoço, eu e a minha esposa e a minha sogra que está aqui hoje. Tudo bem, dona Ivone? Nós estávamos conversando, amados irmãos, sobre isso. Hoje você vai falar da palavra de Deus. Você não está falando de religião, você está falando do evangelho. As pessoas não querem, as pessoas se iram, as pessoas ficam agitadas, elas não querem receber a palavra de Deus. E aqui nesse texto nós percebemos que a nação de Israel, ela desprezou o conhecimento de Deus, ela desprezou a palavra de Deus, e o que isso acarretou, o que isso gerou naquela nação, vocês podem ver aí no versículo de número 2, a palavra de Deus diz que aumentou a maldição, a mentira, os assassinatos, os roubos e mais roubos, o adultério, o crime, o derramamento de sangue era constante diante daquele povo de Israel que se distanciaram de Deus, que não quiseram mais conhecer a Deus através da sua palavra, e isso me fez refletir então nos nossos dias atuais, como eu disse, a sociedade que nós vivemos. Então eu quero que você entenda nesta noite, que meditando nessa palavra nós podemos compreender que a sociedade que nós vivemos, o país que nós vivemos, e por que não dizer o mundo em que nós vivemos, caminha de mal a pior. Essa é a grande realidade da palavra de Deus. A palavra de Deus diz no Salmos 33:12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluias. Um certo pensador disse que a falta do conhecimento do bem é a causa do mal. O povo de Israel estava vivendo tempos tenebrosos, porque abandonaram a verdade absoluta de Deus, deixaram de ter uma vida de adoração e intimidade com Deus, para viverem na mentira e no engano, na adoração de deuses estranhos, deixaram de adorar o Senhor para adorar Baal. O que estava acontecendo naquele momento, amados irmãos? Um sincretismo religioso. Eles estavam
desprezando a palavra, desprezando o conhecimento de Deus, para adorarem deuses estranhos, para adorarem o Deus cananeu chamado Baal. Então vem o profeta Oséias com essa repreensão diante daquele povo e diz para eles: vocês estão sendo destruídos porque falta o conhecimento, porque vocês estão rejeitando a Deus. E eu comecei a pensar então na nossa vida atual, porque nós precisamos aplicar a palavra de Deus para os nossos dias. E aí esse mesmo profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3 desse mesmo livro, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando o Senhor é abandonado por deuses estranhos, idolatrias, filosofias, ideologias, e a sua palavra é rejeitada, se cumpre o que o texto nos apresenta nesta noite: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quando o homem rejeita a Deus e a sua palavra, Paulo escreve em Romanos que Deus os entrega às suas paixões vergonhosas e às suas imoralidades. Ou seja, Deus deixa o homem seguir o seu próprio caminho. Isso é perigosíssimo, quando Deus entrega. Deus deixa o homem seguir os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades, ou seja, ele vai seguir os desejos pecaminosos do seu coração. E nesse mesmo capítulo 1 de Romanos, Paulo diz que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Eles adoraram as coisas criadas e os seres criados em lugar do Deus Criador, que é bendito para todo sempre. Então nós percebemos, nesse contexto do livro de Oséias, que o povo estava passando por um declínio moral e espiritual muito grande, porque eles deixaram de buscar a conhecer a Deus. E a irmã Catiane disse aqui no início, né? Que ela se propôs a ter este ano uma vida mais próxima de Deus, no sentido de orar mais, de ler mais a palavra de Deus. E esse é o propósito da mensagem, esse é o cerne da mensagem. Eu quero que você saia daqui hoje, assim como eu. Se nós oramos bastante o ano passado, se nós lemos muito a palavra de Deus, glória a Deus, mas o propósito é que a gente conheça, como o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que nós venhamos ter mais tempo para Deus, que nós venhamos procurar mais ler a palavra de Deus nesse ano que se inicia. E eu tenho certeza que você, assim como eu, está com esse propósito queimando no seu coração. Amados irmãos, o ser humano sem conhecimento de Deus e sem comunhão com Deus, ele está caminhando sem direção, sem vida e sem a verdade. Pois o próprio Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos urgentemente conhecer a Deus através da sua palavra, porque nos foi revelada para nos ensinar o propósito e sentido da vida. A palavra de Deus, ela nos mostra a realidade do pecado e a necessidade de redenção, o caráter e a natureza de Deus e o seu plano de salvação para todos nós. Como eu já disse, todo início de ano, eu sei que acontece isso com vocês. E acontece isso comigo também. Nós fazemos propósitos para melhorarmos em algum aspecto da nossa vida diária. Alguns buscam emagrecer, alguns evitam certos alimentos, alguns deixam de tomar refrigerantes, alguns deixam de ingerir o consumo de açúcar. Outros querem começar uma atividade física, estudar, fazer um curso, fazer uma faculdade, mudar de emprego, começar a trabalhar, enfim, sempre fazemos algum propósito.
Isso é bom, isso é importante, mas nenhum propósito pode sobrepujar o nosso propósito de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus através da palavra e da meditação diária, através de uma vida de oração. É esse o cerne da mensagem, irmãos, que nós possamos iniciarmos este ano de 2026 com um desejo latente e queimando no nosso coração, e podermos escolhermos a melhor parte, a boa parte. Quando eu leio aquele texto de Lucas 10, no versículo 42, nós temos ali descrito Jesus dizendo assim: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário, e Maria escolheu a boa parte, a melhor parte. Então eu quero que você e eu saia daqui hoje com esse propósito no coração, que nós possamos escolher a boa parte, a melhor parte, que nós possamos, assim como Maria, estarmos assentados aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, amados irmãos, porque nós sabemos que este mundo é temporal, é passageiro, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Por isso Jesus disse em Mateus 24:35, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. O que nós podemos fazer sem Jesus na nossa vida, irmãos? Não existe ciência, não existe filosofia que possa substituir a palavra de Deus. Aliás, Paulo em 1 Coríntios 3:19, ele diz que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E o profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que gloriar, se glorie em conhecer e entender ao Senhor, que faz juízo, justiça e benevolência na terra. Isso lhe agrada, diz o Senhor dos exércitos. Aleluias. Que nós possamos, neste ano de 2026, conhecermos e prosseguirmos em conhecermos ao Senhor, que nós possamos ter mais momentos de oração, mais momentos de leitura da palavra, irmãos. Não existe maior propósito, e é lícito, e é bom que nós tenhamos propósito, que nós tenhamos sonhos, mas tudo irá passar, mas a nossa vida com Deus não passa, a nossa comunhão com Deus é eterna. Então a mensagem desta noite é: conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Oh, aleluias. Amados irmãos, Billy Graham dizia que o melhor momento do nosso dia é quando nós estamos a sós com Deus, amados irmãos. Não tem momento melhor. Nós temos que parar tudo, para tudo. Ah, eu estou com compromisso. Não, para tudo. Eu estou falando com o Senhor dos senhores, com o Rei dos reis. Eu estou falando com Ele, que ninguém venha nos incomodar. Jesus disse: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai em secreto, que te ouvirá e te recompensará. Amados irmãos, nós perdemos muito tempo com coisas secundárias e deixamos as coisas primárias como secundárias. Então nesta noite, que nós possamos sair daqui: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero conhecer mais a Ti, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero ler mais a Tua palavra, para que nós possamos, amados irmãos, ter esta comunhão íntima com Deus, esse conhecimento mais relacional com Deus, amados irmãos. Esta palavra me fala muito ao coração, porque aquele povo estava sofrendo. Eles estavam passando por tantas situações difíceis, e depois, mais à frente, a história do livro não vai falar isso, mas nós sabemos que eles foram subjugados pelos assírios em 722 a.C. Por quê? Porque o pecado estava se achegando às narinas de Deus. Deus é longâmino, mas Deus também é um Deus de justiça. Então nós precisamos entender isso, que eles estavam a cada dia mais longe de Deus, mais longe da presença de Deus, e o pecado estava a cada dia mais e mais crescendo no meio daquela nação, no meio daquele povo. Quando eu leio
2 Pedro 3,18, ele diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse em João 5,39 para os fariseus: examinais as Escrituras, porque vocês encontram nelas as palavras de vida eterna, e são elas que testificam de mim. A palavra de Deus testifica de Cristo, amados irmãos. E quando nós temos esta palavra no coração, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão perecendo, muitas pessoas estão sendo destruídas porque não têm a palavra de Deus na sua vida, não conseguem fazer uma escolha, não conseguem ter um direcionamento, porque não conseguem ouvir a palavra de Deus. E eu acho tão lindo quando um pregador diz o seguinte: você quer ouvir Deus falando com você? Leia a palavra. Você quer ouvir Deus falando audivelmente com você? Leia a palavra em voz alta, porque aqui é um Deus vivo falando conosco, amados irmãos. Então eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo que nós precisamos a cada dia nos envolvermos mais com as coisas de Deus. Porque nesse mundo, segundo o sábio Salomão, tudo é vaidade das vaidades, tudo é correr atrás do vento, amados irmãos. E muitas vezes nós corremos para um lado e para o outro, e não chegamos a lugar nenhum, e deixamos a fadiga, a ansiedade, o cansaço, o estresse tomar conta da nossa alma. E o próprio Jesus disse, lá em Mateus 11, a partir do versículo 28, a seguir ele diz no final, no 30, eu sou o descanso para as vossas almas. E Paulo diz, não andei ansiosos por coisa alguma, antes elevai a Deus as vossas súplicas, ações e petições com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Quando nós estamos a sós com Deus em oração, quando nós separamos momentos para Deus de leitura da palavra, nós temos a paz de Deus no nosso coração, irmão. Nós temos o refrigério de Deus na nossa alma. E as pessoas de hoje são pessoas imediatistas, elas querem as coisas para amanhã, e elas não entendem que somente através do conhecimento da palavra, de uma vida de comunhão com Deus, nós podemos ter a paz e a alegria que nós tanto buscamos. Mas busca muitas vezes nas coisas que não vai trazer paz, não vai trazer alegria. Então eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo o que Jesus disse em João 14,15: quem me ama, ama também a minha palavra. Olha, é forte, não é? Quem me ama, ama também os meus mandamentos, ama também a minha palavra. Então nós precisamos, irmãos, como o salmista dos Salmos 1, ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quem tem prazer na lei do Senhor? Irmãos, quando nós criamos esse prazer na lei do Senhor, é um regozijo na alma, é uma paz no coração, é um preenchimento, é um enchimento do Espírito Santo que sobrevém sobre as nossas vidas. Só que nós muitas vezes temos dificuldades para entender isso, porque nós precisamos de alimento espiritual. Assim como nós comemos o pão, nós tomamos café, nós almoçamos, nós jantamos, nós precisamos do pão físico para estar aqui de pé. Mas a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Não foi isso que Jesus disse? Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Amados irmãos, uma nação estava sendo destruída, um povo estava sendo destruído porque desprezaram o conhecimento de Deus, rejeitaram a palavra de Deus. E isso tem acontecido em nossos dias. Olha o mundo que nós vivemos, guerras, fome, pestes para todos os lados, porque as pessoas não querem a verdade e a palavra do Senhor Jesus. As pessoas não querem, elas rejeitam esta palavra. E por que rejeitam esta palavra? Porque essa palavra é viva e eficaz.
Essa palavra é mais cortante que espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra viva de Deus, irmãos. Quando você está lendo esta palavra, o autor está presente, o Espírito Santo está ali falando com você, o próprio Deus está falando com você. Como nós podemos desprezar o conhecimento da palavra de Deus, a comunhão com Deus através de uma vida de oração? Amados irmãos, quando eu comecei a ler esta palavra de Oséias, eu comecei a entender o porquê nós vivemos esse caos hoje, o porquê existe tantos homicídios, tantas corrupções, tantas mortes, tantas maldades no nosso mundo. Porque se tivessem o conhecimento da palavra de Deus, amaria o seu irmão. Jesus disse: faça para o próximo o que você gostaria que ele fizesse para você. Essa é a máxima de Jesus. E quando nós temos a palavra de Deus, nós respeitamos o próximo, nós amamos o nosso próximo. Paulo diz: o que depender de vós, tenha paz com todos. Então, quando nós conhecemos essa palavra e colocamos ela em prática, tudo muda na nossa vida e na vida das pessoas que nós temos contato e relacionamento. Então eu quero que você saia daqui, nesta noite, com esse desejo no coração. Você volte para casa e fale assim: o irmão Marcos pregou e eu entendi a mensagem, e esse ano eu vou começar a orar, eu vou separar um dia, um horário. Eu não estou falando de religião, irmão, isso não é religião. Jesus deixou essas armas espirituais para nós. A leitura da palavra, a oração, são armas espirituais que nós temos, que nós precisamos a cada dia entender que elas são fundamentais para a nossa caminhada cristã. Então que você possa sair daqui hoje falando: eu preciso, eu quero dedicar mais do meu tempo para Jesus. E é isso que eu fiz esse ano. Eu comecei assim. Eu comecei no primeiro dia, eu falei: Senhor, eu quero orar mais. Eu estou desleixado com a minha vida de oração, Senhor. Eu preciso mais, porque quando nós começamos a desleixarmos a nossa vida de oração, na nossa vida de leitura da palavra, a ansiedade começa a querer tomar conta do nosso coração. A gente começa a ficar angustiado, ansioso, preocupado. Não, vamos correr para os pés de Jesus, como Maria fez. Vamos se assentar, vamos falar com o Senhor dos Senhores, porque Ele se inclina para ouvir os nossos clamores. Amados irmãos, essa nação estava sendo destruída, esse povo estava sendo destruído, porque se afastaram de Deus, se afastaram da palavra de Deus, se afastaram do conhecimento de Deus. E eu quero que você, assim como eu, seja um obreiro que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, como Paulo escreveu para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que eu e você possamos nos dedicarmos, pelo menos, irmão, você tem 15 minutos do seu tempo para Deus, no seu dia a dia? Eu sei que você tem, sabe por quê? Se nós lermos 15 minutos a palavra por dia, vai dar 4 capítulos. Se nós lermos 4 capítulos das Escrituras por dia, em um ano nós iremos ler as Escrituras inteiras. E eu vou falar algo para vocês aqui, e eu não quero que vocês entendam isso como eu me vangloriando da minha vida. Eu não quero que vocês entendam isso. Eu não quero, mas eu preciso falar para vocês. Eu já li a Bíblia 25 vezes inteira, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Eu amo a palavra de Deus, e eu quero ler mais. Eu falo para Deus: enquanto o Senhor me der o fôlego de vida, Senhor, eu quero ler a tua palavra, porque eu descobri aqui, irmão, algo maravilhoso para a minha vida. Eu tive vontade um dia de me suicidar, eu tive vontade, irmãos, de dar cabo na minha vida tinha perdido o sentido. Mas quando eu me debrucei nesta palavra, quando eu falei para Deus: eu preciso conhecer a tua palavra, Deus fez algo tremendo na minha vida. Eu não sinto mais nada, eu só sinto paz, alegria e gozo no meu coração.
Então eu quero que você experimente isso também, amado irmão. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Eu não estou aqui fazendo um teatro, eu estou mostrando para os irmãos aquilo que Deus fez na minha vida, e eu sei que Ele também fez na vida de vocês. Mas é essa palavra que precisa estar guardada em nosso coração, amados irmãos. Nós precisamos ter fome e sede de Deus, e isso, infelizmente, hoje nós não conseguimos ver lá fora, porque, como eu disse, esse povo não quer, a sociedade não quer, porque esse livro muda a vida das pessoas. Por isso que Paulo, em Romanos 1,16, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa palavra transforma vidas. Essa palavra é o poder de Deus, o poder regenerador que transforma um filho de Adão em um filho de Deus, e o diabo sabe disso. Ele não quer que as pessoas conheçam essa verdade, amados irmãos. É por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios 4,4, ele diz que o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Esse livro é perseguido. Esse livro aqui, irmão, as pessoas não querem que ele seja conhecido, porque o diabo sabe que na hora que você conhecer essa verdade vai te libertar. Por isso que Jesus disse, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a palavra, ela está nas suas mãos, e eu amo essa palavra, irmãos. Eu falo para vocês de todo o meu coração, eu amo. Eu não consigo ficar um dia sem meditar nessa palavra, porque eu sinto falta, o meu coração, ele pede isso. E eu amo, e eu quero que você saia daqui hoje com mais desejo ainda. Eu não estou dizendo que você não ora, eu não estou dizendo que você não lê, eu não estou dizendo isso. Eu estou querendo que você saia daqui tendo um desejo mais ardente que você puder. O propósito seu maior nesse ano de 2026 não seja apenas conquistar uma casa nova, um carro novo, um bom emprego, mas que o seu propósito seja ter mais comunhão com Deus, viver mais na presença do Senhor, porque tudo vai passar, tudo vai perecer. Paulo escreve 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, ele diz: não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então vamos buscar, irmãos, aquilo que é para a eternidade, aquilo que não vai perecer nunca. E eu quero que você saia daqui entendendo que Deus deixou a sua palavra, que é o Espírito, é a espada do Espírito, é com ela que nós lutamos contra as forças do mal que tentam nos destruir, porque a palavra de Deus, ela revela as estatutas ciladas do diabo. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha só, meus irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que habitam em regiões celestiais, diz Paulo em Efésios 6,12. Como você tem pelejado as suas lutas? Com jargões evangélicos? Você tem pelejado as suas lutas com palavras de efeito? Não, nós pelejamos a boa peleja da fé, é com a palavra de Deus no coração. E ele escreve em Colossenses 3,16, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E eu lendo Josué 1,8, Deus diz para Josué: Josué, não cesse de falar deste livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então prosperarás e será bem sucedido. Aleluias. Amados irmãos,
É através do conhecimento da palavra que nós temos o dom de discernimento de espírito. É através da palavra que nós podemos tomar decisões, fazermos escolhas, porque através da palavra nós andamos na luz. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, diz o salmista. É através da palavra que nós somos santificados. Jesus disse em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, é através da palavra que nós somos ensinados, corrigidos e repreendidos. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura, Novo e Antigo Testamento, é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para corrigir, repreender, ensinar e instruir. Quando nós temos a palavra de Deus guardada no coração, nós não pecamos contra Deus. Por isso que o salmista diz, Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amados irmãos, nós possamos a cada dia buscarmos mais de Deus, termos fome e sede de Deus, amados irmãos. É isso que o texto me mostra. Esse povo abandonou Deus, esse povo se esqueceu de Deus. E a sociedade que nós vivemos hoje abandonou Deus, se esqueceu de Deus, relativizou as coisas. Hoje não tem mais uma palavra absoluta, tudo é relativo, cada um tem a sua verdade. E é por isso que nós estamos a cada dia indo de mal a pior, porque se nós tivéssemos uma palavra absoluta para nos guiar, para nos direcionar, nós estaríamos andando na luz, não haveria corrupções, mortes, assassinatos como nós temos visto hoje. Mas as pessoas não querem, porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele não quer que você conheça, ele não quer que a sua família conheça, ele não quer que você pregue, porque este livro tem poder para libertar. Esse livro tem poder para libertar. Então eu quero terminar a minha mensagem hoje, amados irmãos, dizendo que nós precisamos priorizar uma vida de conhecimento da palavra e de intimidade com Deus. Nós precisamos, neste ano que se inicia, como eu disse, fazer esse propósito no nosso coração. Faça esse propósito no seu coração, irmão. Eu sei que, como eu disse aqui, a gente já fez outros propósitos, e é lícito, é bom, é válido. Mas coloque esse como prioridade na sua vida. Sabe por quê, irmãos? O texto que nós lemos de Oséia, ele revela a crise espiritual de Israel. Ela não começou na política e nem na economia, mas na ruptura do relacionamento com Deus. A essência da verdade e do conhecimento de Deus produziu uma sociedade marcada por violência, mentira, corrupção, homicídios e roubos. E o texto deixa claro: quando Deus é rejeitado, a vida humana perde a referência e a dignidade. Não se trata de um conhecimento intelectual que eu estou falando, mas de um conhecimento relacional. Não se escandalize no que eu vou dizer. É bíblico. Quando você vai estudar a palavra conhecer no hebraico, e Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa palavra no hebraico é iada. Iada significa um relacionamento entre um esposo e uma esposa, um relacionamento íntimo. Então, quando Oséias está falando, conheçamos e prossigamos em conhecer, Oséias está falando, tenha um relacionamento de intimidade com Deus, não um conhecimento intelectual, mas uma vida íntima com Deus.
É isso que Deus requer de nós, irmãos, uma vida de intimidade com Ele, de comunhão com Ele. Como nós conseguimos isso? Através da vida de oração, através da vida de leitura da palavra. Faz muito tempo que eu não faço, mas se o irmão puder, faça um jejum, dedique isso a Deus, não como uma forma de barganhar com Deus, mas sim como uma forma de oração e leitura da palavra e de adoração a Deus. Eu tenho certeza que Deus irá te encher do poder e da graça e da unção do Espírito. E é isso que nós precisamos. Então eu quero que você saia daqui hoje entendendo que não se trata desse relacionamento intelectual, mas relacional. Amados irmãos, eu termino essa mensagem com 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, Deus dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Deus está aguardando a minha e a sua posição nesta noite e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero mais de Ti nesse ano. Eu tenho muitos projetos, Deus, eu tenho muitos planos, mas se o Senhor não fazer parte deles, todos eles vão sucumbirem, todos eles irão por terra, porque o próprio Jesus disse, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, Ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Caiu as chuvas, sopraram os ventos e correram os rios, e a casa permaneceu inabalada. Aí ele diz: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu assemelharei ao homem imprudente, que edificou a casa sobre a areia. Caiu as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e a casa foi aquele desmoronamento total. Não permaneceu em pé. Como que está a nossa vida diante de Deus, amados irmãos? Nós temos edificado a nossa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus? Porque chuvas, rios e ventos simbolizam as tempestades da vida que virão para todos nós. Mas se nós estivermos edificados sobre a rocha, e Jesus Cristo é a rocha, e não há outra rocha além daquela que já foi posta, nós estaremos inabalados diante de qualquer situação, porque o Deus que prometeu cuida de nós. E para terminar, Amós 8,11 diz, olha o que Amós 8,11 diz, irmãos, isso é para os fins dos tempos. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vocês já pararam para pensar? Que um dia vai haver fome e sede, mas não é de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, e nós temos a palavra do Senhor na mão, e nós estamos fazendo o que com ela? Então essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. O profeta Oséias, ele falou profundamente ao meu coração, e me mostrou o quanto eu preciso mais, o quanto eu quero mais conhecer a Deus nesse ano de 2026, 2027 e até quando Jesus voltar, né, Catiane, para nos buscar. Receba essa palavra em nome de Jesus, irmãos. Vamos orar para a glória de Deus. Aí, ó, extrapolei no horário, vocês viu, né, Mimi? Ó, extrapolei no horário. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Eu sei que você entendeu o cerne da mensagem. Eu sei que Deus falou ao seu coração, e agora você, numa comunhão íntima com Deus, faça o seu propósito, se você sentiu no coração, é entre você e Ele. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, e eu sei que ela não volta vazia,
E eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor toque no meu coração e no coração de cada um dos irmãos que aqui estão e daqueles que também não estão, mas ouviram essa mensagem pela internet. Que nós venhamos ter, Senhor, mais desejo, mais fome e sede de Ti, porque o Senhor Jesus é o pão da vida. O Senhor Jesus, aleluias, Ele é a luz do mundo, Ele é a fonte de água viva, Pai. E nós queremos, Senhor, através do conhecimento de Ti, termos mais intimidade, sermos mais cheios do poder e da unção do Teu Espírito. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que nós não venhamos fraquejar nesse propósito, mas que nós venhamos perseverar até o fim, porque a Tua palavra, ela nos ensina que aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, e que o Senhor esteja conosco em todos os nossos caminhos, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus, irmãos. Obrigado.